Olá, aqui é o Pastor Marcos, e se você tem filhos com menos de 12 anos, eu vou te ensinar uma técnica onde vai transformar o seu devocional em algo que seu filho vai amar. O jeito que a gente conta as histórias, ele pode abrir o coração dos pequenos para Jesus ou, sem que a gente nem perceba, pode tornar tudo muito distante, sabe? Sem vida. Essa frase diz tudo, não é verdade? Ninguém gosta que contem o final de um filme antes da hora. A gente fica até meio bravo, né? Porque isso rouba toda a experiência, toda a emoção. Pois é, e sem querer, muitas vezes a gente faz exatamente isso com as histórias mais incríveis, mais poderosas que existem, as histórias da Bíblia. Então vamos lá. Pensa comigo um pouquinho em como a gente costuma contar uma história da Bíblia para uma criança. Geralmente a gente segue um roteiro que parece o mais certo, o mais lógico. O jeito mais comum é esse: a gente abre a Bíblia, lê a história toda, do começo ao fim, e no final, claro, a gente explica a moral da história, a lição. Parece o certo, né? Super didático. Só que o resultado inesperado disso é que, ao fazer isso, a gente já entregou o clímax, a gente deu o spoiler. E aí, toda aquela tensão, toda a expectativa simplesmente some. Não sobra espaço para a criança ficar se perguntando: nossa, e agora? O que será que vai acontecer? E o que acontece com isso? A criança se torna um ouvinte passivo, alguém que só recebe informação. A história, que deveria ser cheia de drama, de emoção, de reviravoltas, vira só um relato frio, distante. A gente, sem perceber, rouba a experiência. E com isso, a chance de um encontro de verdade com a palavra de Deus. Mas olha, a boa notícia é que tem outro jeito. Felizmente, existe um outro caminho. Uma forma de contar essas histórias que envolve o coração, que cria uma expectativa e que revela o verdadeiro herói de um jeito que a gente nunca mais esquece. É um método super simples, com só 3 passinhos. Primeiro, a gente cria o contexto. Depois, a gente gera a pergunta que cria a atenção. E só então, só no momento certo, a gente revela o clímax, lendo direto da Bíblia. A ideia não é entregar informação, é guiar a criança numa jornada de descoberta. O que significa criar o contexto? Significa pintar um quadro com palavras. É ajudar a criança a sentir o calor do sol, a poeira da estrada, a fome da multidão, a raiva do povo. É focar nas emoções humanas, nas circunstâncias da história, antes mesmo de apresentar a solução de Deus. E a pergunta, essa é a chave de tudo. É o pulo do gato. É aquela pausa dramática, sabe? Aquele momento em que a gente para tudo, olha para a criança e pergunta: e agora? O que você acha que vai acontecer? É aqui que a curiosidade desperta e o coração se inclina, ansioso para saber o que Deus vai fazer. Tá bom? Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar uma história que todo mundo conhece e vamos aplicar esse método. Vamos pensar na história de Zaqueu. Mas ó, esquece por um instante a parte de Jesus e da árvore. Antes de tudo, a gente precisa construir o personagem. Quem era Zaqueu? Bem, antes de qualquer outra coisa, Zaqueu era um ladrão, um traidor do seu próprio povo. E ele não era um ladrão qualquer, não. Como cobrador de impostos, ele enriquecia tirando dinheiro de gente pobre, talvez de famílias que já tinham muito pouco. Ele se tornou rico enquanto outros sofriam por causa dele. É muito importante que a criança sinta essa injustiça, que ela pense: nossa, isso é muito errado, esse homem não merece nada de bom. E é exatamente aí que a gente faz a pausa. Depois de construir todo esse cenário de injustiça, a gente pergunta: o que você acha que Jesus, o Filho de Deus, deveria fazer com um homem como Zaqueu? Será que ele deveria condenar? Ignorar? O que seria justo? Deixa essa pergunta no ar. E então, com o coração da criança cheio de expectativa, a gente abre a Bíblia e lê o clímax. Jesus para, olha para cima daquela árvore, chama o homem mais odiado da cidade pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. A resposta de Jesus quebra totalmente as nossas expectativas. Nesse momento, a graça de Deus invade a cena de um jeito chocante, poderoso. Não é só uma informação, é um evento que transforma. Ao sentir a tensão da injustiça e logo depois o choque da graça, a criança entende o poder do evangelho de um jeito que explicação nenhuma conseguiria transmitir. E o mais incrível é que quando a gente conta as histórias dessa forma, não estamos só usando uma técnica. A gente está, na verdade, revelando a verdade mais profunda de toda a Escritura. Porque quando contamos as histórias desse jeito, vez após vez, uma verdade fundamental começa a vir à tona. A criança começa a perceber um padrão, um fio de ouro que conecta tudo, desde a criação até o apocalipse. Ela aprende que Jesus é sempre o herói. É ele quem entra na fome da multidão e traz abundância. É ele quem entra na vida do pecador odiado e traz graça.
É ele quem sempre vence o mal, não com força, mas com amor e sacrifício. A criança entende que Jesus não é só mais um personagem, ele é o centro de tudo. A diferença é da água para o vinho. A gente para de oferecer apenas informação e passa a facilitar o encontro. A gente troca um conjunto de regras por um relacionamento. Em vez de apresentar uma galeria de personagens bíblicos, a gente revela o único e verdadeiro herói de todas as histórias. Fazendo assim, além de dar o contexto bíblico para o seu filho, você vai fazer ele ganhar gosto em ler a Bíblia e descobrir que a palavra revela o herói Jesus Cristo. O resultado final de tudo isso é lindo. A criança aprende a ver a Bíblia como um tesouro. Ela aprende a amar a palavra de Deus, não por obrigação, mas porque ela se torna uma fonte de expectativa, de maravilhamento. Ela aprende a esperar para ouvir o que Deus tem a dizer. Guarde sempre isso. O coração de uma criança não é conquistado com spoilers, entregando todas as respostas de uma vez. Ele é conquistado ao ser convidado para uma jornada de descoberta, onde a graça de Jesus sempre aparece de forma surpreendente no final. É assim que a gente semeia nos nossos filhos o amor pelo verdadeiro herói, Jesus Cristo. Aqui vai um infográfico desse vídeo para você poder se aprofundar nos seus estudos. Não deixe de curtir, assinar esse canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que querem estudos bíblicos sérios. Até a próxima!